Olá, este é o review do HTC HD2 para o blog Sage Mobile. O HTC HD2 é com certeza o smartphone mais comentado e cobiçado dos últimos meses. O que é perfeitamente plausível, já que quando a HTC, que hoje possivelmente é uma das fabricantes mais expressivas dentro do segmento de Windows Mobile, de smartphones com Windows Mobile, anuncia um aparelho e o compara diretamente ao iPhone XS, é natural que os blogs e sites especializados o tornem foco de todas as suas matérias e posts. Como vocês podem ver, o HTC HD2 não é um aparelho pequeno. Ele tem 12 cm de comprimento, mais de 6 cm de largura, só que apenas 1,1 cm de espessura, ou seja, ele é extremamente fino. Essas dimensões não são novidade, elas já apareciam em outros aparelhos, só que todos eles com um form factor do tipo Candy Bar Keyboard, ou seja, aqueles que tradicionalmente têm a tela mais um teclado Keyboard embaixo, como é o caso do Motorola Moto Q, o Motorola Moto Q11, Samsung Blackjack, Samsung Blackjack 2, Nokia E63, Nokia E71, entre outros. Esse tamanho está associado à imensa tela de 4,3 polegadas de diagonal e resolução WVGA, ou seja, 800 pixels por 480 pixels. Ele é o primeiro aparelho Windows Phone, aparelho com Windows Mobile, que possui uma tecnologia capacitiva de touchscreen, a mesma que é utilizada no iPhone. Em termos práticos, isso significa que você pode utilizar múltiplos toques, duas áreas de toque, não apenas uma, como era encontrado até então, dando margem a gestures, como pinch para zoom, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon de 1 GHz, que é um dos processadores também mais rápidos do mercado. É o aparelho com maior quantidade de RAM, hoje também no mercado, são 448 MB de RAM. No demais, ele é um quad-band GSM GPRS, tem HSDPA na frequência europeia, 900 e 2100 MHz, Bluetooth 2.1 mais EDR, Wi-Fi, acelerômetro, sensor de proximidade, luminosidade, bússola digital, GPS, enfim. A construção do HD2 é fantástica. É possivelmente o aparelho mais bem montado que eu já tenho utilizado até hoje. Como vocês sabem, eu sempre submeto todos os aparelhos que testo a um teste que eu chamo de teste de torção. O que significa? Pegar o aparelho e fazer esse movimento simples, e obviamente bem devagar, sem forçar muito, mas esperando detectar algum tipo de ruído, alguma folga de plástico, alguma coisa assim. No caso do HD2, ele não emite qualquer tipo de ruído e não sofre a mínima deformação. Você não sente pedaços do aparelho se deslocando quando submetidos ao teste de torção. Isso atesta a excelente arquitetura de hardware que a HTC conseguiu conceber nesse aparelho. Por incrível que pareça, ele é todo montado em cima de uma base de plástico, ao contrário do HTC Touch Diamond, que era montado sobre um chassi de metal, de aço, no caso, conferia uma excepcional rigidez. Ainda assim, o HD2, eu diria que tem uma rigidez superior à do HTC Touch Diamond, o Touch Diamond original, aquele que foi vendido no Brasil. O plástico dele possui uma camada de tinta um pouco emborrachada, um pouco diferente dos HTC Touch original, mas que dá uma excelente sensação ao toque e confere uma certa segurança, de que o aparelho não vai escorregar na mão durante o seu manuseio. A tampa de bateria ela é feita de metal, um metal anodizado com um efeito de aço escovado, muito bonita, e graças à tela capacitiva, toda a parte da frente do aparelho, toda essa parte da tela é feita de vidro. Então, aqueles riscos que eram muito comuns nas telas resistivas, que utilizavam um tipo de polímero, um plástico, sobre elas, tanto dos HTCs, dos aparelhos Windows da HTC quanto de outras fabricantes, são minimizados, porque o plástico sempre tinha uma tendência a riscar, ao menos que você utilizasse aquelas películas de proteção. No caso do HD2, não, você tem uma tela de vidro e ela é extremamente resistente aos riscos. Na base, há 5 botões, um aqui para
tentar focar. Um botão aqui para cancelar a chamada, todos já conhecem, é padrão nos celulares. Botão voltar. Botão Windows, que se tornou uma exigência da Microsoft nos aparelhos Windows Mobile a partir da versão 6.5. Um botão Home e um botão Realizar chamadas. Essa disposição de botões é muito prática, só que usuários que estão acostumados a manusear aparelhos como o HTC Touch Diamond 2 e o HTC Touch Pro 2 vão sentir um pouco de dificuldade nas primeiras semanas de uso. Por quê? No HTC Touch Diamond 2, nós tínhamos um botão na parte de cima do aparelho, que ele era responsável tanto por desligar o aparelho quanto desligar a tela, evitando que fossem computados toques, indesejados. No caso, esse botão foi incorporado ao desligar chamada. E a função do desligar chamada, que no Touch Diamond 2, ao ser clicado, voltava àquela tela principal da interface Touch Flow 3D, aquela tela que tem o relógio da HTC e os principais eventos do calendário, foi jogado para esse botão isolado, o botão Home. Em termos práticos, muitas vezes na primeira semana você vai tocar o botão encerrar chamada, esperando voltar àquela tela inicial do Touch Flow 3D, do Manila, e ele vai simplesmente desligar a tela. Aí você vai precisar tocar de novo, desbloquear e tocar o botão certo, que é o botão Home. Isso é muito chato mesmo, mas é só uma questão de readaptação. Interessante que aqui embaixo do aparelho, na base, a gente encontra uma porta micro USB, que é o novo padrão de mercado, e mais uma audio jack, uma porta de áudio no padrão 3,5 mm. Isso abre uma gama imensa à escolha de headphones, fones de ouvido, que você vai poder utilizar praticamente qualquer um que existe hoje por aí à venda. O micro USB é o HD2 é o primeiro smartphone da HTC a utilizar o padrão micro USB. Até então a HTC utilizava um conector chamado Extra USB, que ele integrava o antigo padrão mini USB mais os controles de áudio e multimídia, num único conector. Isso é muito interessante, mostra que a empresa está atenta e procurando sempre as tendências de mercado. Do lado nós temos o tradicional botão de volume, para aumentar e diminuir volume. No topo não tem nada. Do outro lado é só um grip aqui para abrir a tampa da bateria. E uma coisa interessante, esse aparelho, muito provavelmente pela sua arquitetura, ele não tem a câmera secundária para videochamadas. Então, quem estava acostumado a utilizar videochamadas, HTC HD2 não comporta essa funcionalidade. Alvo de muitas críticas em diversos sites, e eu sou obrigado a concordar, está na arquitetura utilizada para a lente da câmera digital de 5 megapixels do aparelho. Vocês podem ver que ela é um pouco deslocada para fora do corpo do aparelho. Isso é bem natural, afinal de contas a gente tem só 1,1 cm de espessura, do outro lado a gente tem a tela. É lógico que há limitações em termos de tecnologia e provavelmente a HTC teve que deslocar todo o conjunto óptico um pouco para fora. Só que, ao contrário do que era esperado, a HTC fez um chanfro aqui no design do seu aparelho que tornou afiado. Essa parte aqui que vocês estão vendo cromada, a única parte cromada do aparelho, ela é afiada. Lógico, não afiada ao ponto de você conseguir se cortar, mas ela é afiada o suficiente para riscar qualquer tipo de móvel de madeira. Ao lado da lente da câmera de 5 megapixels, há uma coisa que há muito tempo os usuários da HTC vinham clamando, que é um Dual Flash LED, São dois LEDs brancos que servem como flash da câmera digital. É uma excelente aquisição, uma excelente função para tirar fotos à noite. Lógico que depois vocês vão ver, não é lá tudo isso que se espera. E a saída de speakerphone, aqui para utilização do Viva Voz e para os sons mesmo do sistema operacional Windows Mobile.